E essa é uma caminhada na igreja, entoando aleluias ao nosso Rei, vivendo para a glória de Deus. Amém, irmãos? O tempo passa rapidamente e eu quero então conversar com vocês de uma forma bastante objetiva sobre o seguinte pensamento: o começo e o fim. Na vida, irmãos, de alguma forma, tudo tem um começo. E há coisas que são maravilhosas quando se começa. Há coisas que são realmente muito maravilhosas. Há coisas que, apesar de ser difícil, elas são também maravilhosas. Por exemplo, uma pessoa quando começa a construir a própria residência, a própria casa onde ela vai morar, é difícil a construção. Mas a motivação e aquilo que envolve a construção, que é a própria moradia dela, vale a pena o sacrifício, né? Vale a pena o sacrifício. Muitas vezes é difícil, mas vale a pena o sacrifício. Quando se começa, por exemplo, irmãos, um novo ano, sempre se começa cheio de esperança. A gente faz um monte de projeto, né? Quando começa o novo ano, e chega na metade do ano, muitas vezes metade dos projetos já estão mortos, mas ainda cria-se uma expectativa que ainda tem mais 6 meses. E geralmente quando chega em novembro, já estamos pensando em janeiro, porque já estamos pensando no ano que vai chegar. É o fim que está chegando. Mas quando se trata do assunto específico de hoje, por favor, irmãos, existe uma palavra central que me faz estar aqui. Uma palavra central, e eu queria que para vocês é diferente. É a palavra fé. Nós viemos aqui falar com uma pessoa que a gente não pode ver e de uma pessoa que a gente não pode ver. A única motivação nossa aqui é a fé na pessoa de Jesus Cristo. É a fé que temos no plano de salvação. Se isso morrer para mim e para você, a vinda nesse lugar aqui é totalmente inútil. Se eu não crer plenamente, de uma forma crescente, verdadeiramente, que Jesus é o que é, e que Jesus realmente voltará, o que eu estou fazendo aqui? Eu posso, por exemplo, estar aqui para ter cura e ser curado, mas se eu não creio na volta de Jesus cedo ou mais tarde, eu não vou permanecer aqui, porque o que eu queria era somente a cura. Eu não estou interessado no que Jesus veio fazer mesmo aqui. Pensa nisso. Abra sua Bíblia em Gênesis, por favor. Em Gênesis, de um dos textos mais conhecidos, a gente pode começar aí falando, né? O Gênesis tem a ver com o princípio e o começo, mas em Gênesis, queridos irmãos, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, uma coisa que eu já disse a vocês, Gênesis 3, 15, amém? Deus disse as seguintes parábolas: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo é a primeira profecia da Bíblia. Esse versículo, irmãos, para quem não se lembra dele, ou para quem não sabe, esse versículo, ele fala basicamente de 3 coisas. Ele fala basicamente de 3 coisas. Ele fala do nascimento de Jesus, ele fala do sofrimento de Jesus, e ele fala da volta de Jesus. Nascimento, porque ele nasceria de mulher. Sofrimento, porque ele morreria, ele seria ferido no calcanhar. Por causa do pecado original do ser humano, Jesus morreu. Ele morreu porque o diabo levou o homem ao pecado.
Então a morte de Jesus simboliza um ferimento no calcanhar. E quando ele voltar, ele vai pisar na cabeça da serpente, que significa dizer a destruição eterna de Satanás. Isso resume o versículo 15 de Gênesis 3. Quando Deus disse isso à serpente, irmãos, só existiam duas pessoas na face da terra. Só existiu Adão e Eva. Hoje o mundo é formado por aproximadamente 7 bilhões e meio de pessoas. É só você imaginar esse bairro aqui, por exemplo. Se você pegar ônibus desse bairro aqui, a partir do certo horário da manhã, todos os ônibus passam lotados. Mora gente demais aqui. No Edson só tinha 2 pessoas. Então dá para imaginar o quanto há de pessoas no mundo. É gente a perder de vista. Só que tem um detalhe: quando a Bíblia fala da morte de Jesus, Thomas, por exemplo, Jesus morreu por causa de você. Guarda isso. É por causa de cada um de nós. Nós temos que ter isso no coração. Como se trata então de começo, irmãos, o começo da caminhada cristã está associada ao nascimento de Jesus e essa esperança que isso nos trouxe. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós. E quando a gente começa a caminhada cristã, a gente começa cheio de ânimo, cheio de alegria, porque a nossa perspectiva quando começa a caminhada é o quê? É o céu, é a salvação. É assim que a gente começa, cheio de alegria. Mas no meio da caminhada, quando os problemas começam a acontecer, quando as lutas começam a surgir, quando a família já não anda junto, preste atenção nisso, por favor. No começo da caminhada, muitas vezes, toda a família está junto. Mas chega uma hora que, infelizmente, pode acontecer assim com qualquer um de nós. Um filho se desvia, o cônjuge se desvia, o pai se desvia, alguém da família se desvia. E conforme for, você se sente só na caminhada. Mas saiba que Jesus não morreu para salvar você e mais um. É você. A sua salvação é independente do outro. Jesus não veio salvar só você, mas é você e mais um. A sua salvação, ela está ligada 100% em Jesus. A minha salvação está ligada 100% em Jesus. Qualquer outra pessoa pode me ajudar a ser salvo. Como? Orando por mim, me amando, me perdoando, mas não me salva. Você pode ajudar na salvação de alguém, mas você não pode salvar ninguém. Então na caminhada cristã, irmãos, o começo é sempre mais fácil. Sempre mais fácil. Mas vai chegar uma hora, se não chegou ainda, presta atenção nisso. Vai chegar uma hora que Mateus 10, Mateus capítulo 10. Vai chegar uma hora que, se não acontecer com todos nós, vai acontecer com alguém. Isso pode ser comigo, espero que não aconteça. Pode ser com você, espero que não aconteça. Mas a Bíblia é clara em dizer isso aí, nós temos que ler. Amém? Mateus capítulo 10. Por favor, alguém me ajude lendo o versículo 34. Não pense que trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Em outras palavras, Jesus, quando ele disse isso, ele não está dizendo que ele veio aqui para que haja desordem e bagunça. Ele veio dizer esse texto seguinte: olha, quem quer me seguir tem que se preparar, porque o que eu vim trazer a você é uma paz, mas ela vai gerar guerra, ela vai gerar
batalha, ela vai gerar luta, e você vai ter que se preparar para ela. Versículo seguinte: Pois eu vim para fazer o quê? O homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. eu vim fazer com que o filho fique contra o pai contra o filho, a filha contra a mãe contra o filho, a nora contra a sogra, por que não dizer um contra o outro? O que quer dizer isso? Deus quer dizer o seguinte, irmãos: se quando uma pessoa que está ao meu lado não decide seguir a Jesus, e eu quero seguir, o que vamos fazer com nós dois? Vai ter divisão, não de ambiente muitas vezes, mas divisão de pensamento, divisão de propósito. É como se você quer vir à igreja, mas o seu cônjuge não quer que você venha. Você quer vir à igreja, mas seu pai não quer que você venha. Você quer vir à igreja, mas o teu parente não quer que você venha. Você quer seguir a Jesus, mas seu parente não quer que você siga. E você vai ter que fazer uma escolha. Não é chegar em casa e falar: eu vou à igreja de qualquer jeito. Não, é você orar a Deus para Deus. Nesse momento a batalha começou a se levantar. O meu cônjuge não quer que eu congregue. O meu cônjuge não quer que eu vá à igreja. O meu marido, o meu pai não quer que eu te siga. Me ajude a não negar a fé. E o Espírito Santo vai começar a ajudar a você num propósito maior, que é seguir a Cristo. Amém, irmãos? Isso aí é quando a caminhada começa a exigir escolhas. O texto continua, vamos lá, 36. Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares, ou sua própria família. Ou seja, porque a caminhada cristã começa em casa. É ali que começa a batalha. Então, na caminhada cristã, o começo é um jeito, o meio vai começando a levar você a decidir o que você realmente quer. Amém, irmãos? Decidir. O teu filho não quer? Você quer. O seu pai não quer? Você quer. Essa caminhada, ela vai exigir de nós esforço. No meio da caminhada, um esforço maior. O texto continua. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha a situação qual é. Percebe que nessa parte do texto está dizendo assim, Tiago, se você amar alguém da sua família mais do que a mim, você não é digno de mim. Quando Jesus fala isso, ele está falando sobre o servir. Preste muita atenção. Na caminhada cristã não vai ter jeito. Pode ser que a minha esposa queira caminhar do meu lado e vai me ajudar. Pode ser que os meus filhos queiram me ajudar, mas poderá acontecer que uma hora alguém não vai querer caminhar junto. Só se eu amar a Deus eu vou suportar a caminhada. Só se eu amar a Deus. Então, por favor, abra a Bíblia de vocês, por exemplo, em Deuteronômio. Deuteronômio 13. Esse texto vocês conhecem bem. Deuteronômio capítulo 13. Aí você se encaixa no texto de acordo com a sua posição na sua casa, como esposa, como esposo, como mãe, como filha, como irmã. Quem sabe você na sua casa, o seu amigo mais íntimo, você sabe quem é? Na sua casa é o seu amigo mais íntimo. Mas olha o que a Bíblia vai dizer para você e para mim aí. Acharam o capítulo 13? Amém? Amém. Vamos lá, ó. Versículo 6. Se teu irmão
filho da tua mãe, ou teu filho, Deuteronômio 13:6, ou tua filha, ou a mulher do teu regaço, dos teus braços, do teu peito, ou teu amigo mais íntimo. Aí você pensa aí, ó, esposa, filho, filha, mãe, pai, amigo mais íntimo. Te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, os quais não conhecesses, nem tu, nem teus pais. O que fazer quando uma pessoa que você ama te propõe a desobedecer ao seu Deus, a abandonar o caminho? O que fazer? Essa proposta aí, irmãos, está no seio da família. Eu conheci um pastor, não intimamente, mas o pai dele falou assim: olha, se você quiser seguir Jesus, é melhor que você morra. O pai automaticamente rejeitou esse pastor. E isso quando ele falou: eu prefiro você morto do que você servir a Jesus. Esse pastor, na época não era pastor ainda, ele estava fazendo seminário para ser pastor. Ele permaneceu firme no seminário. Ele lutou, venceu a rejeição da fé que o pai teve para com ele. Ele foi caminhando, se formou pastor. E um pouco antes o pai dele morreu, o pai dele aceitou Jesus. Mas o pai falou: meu filho, você é morto. Irmãos, imagine só, como seguir a Jesus, se seguir a Jesus faça com que o meu pai me queira morto. Como seguir a Jesus, que se seguir a Jesus faça com que a minha família me rejeite. Como seguir a Jesus? Como seguir a Jesus se a minha família me propõe a fazer algo que é contra a vontade de Jesus? Aí você pensa assim: pastor, isso nunca vai acontecer comigo. Se prepara, que se não aconteceu, poderá acontecer em breve. O que fazer com essa pessoa aí? Olha só, esse texto na época, a gente tem que aplicar o texto para os nossos dias, mas na época, olha bem no versículo 7: entre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe, ou de um lado ou de um outro extremo da terra. Ou seja, se esse teu parente aí chamar você para adorar qualquer Deus, qualquer lugar da terra, se esse teu amigo fazer isso com você, olha o versículo 8: não o atenderás, nem o ouvirás, não terás piedade dele, não o pouparás, nem o esconderás, certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Olha o versículo 10: tu o apedrejarás até que morra, porque procurou apartar-te do Senhor, o teu Deus, que tirou do Egito e da terra da servidão. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que essa pessoa, ela morrerá. Deus está dizendo que qualquer pessoa da minha família, da sua família, qualquer amigo nosso que servia a outros deuses, um dia essa pessoa vai ser morta. Ela vai receber o resultado do pecado. E nós não podemos aceitar a proposta dela. Em resumo é isso. O que está dizendo na época, irmãos, na época, se nós contextualizar o texto na época, não era para deixar quieto. Sabe para quê, irmãos? Para que houvesse temor no meio do povo. Houvesse temor no meio do povo. Imagine só, irmãos, como vai ser o fim.
como vai ser o fim de nossa caminhada se nossos cônjuges resolverem recuar? Deixa eu finalizar essa história com vocês, esse assunto com vocês aqui em poucos minutos, lembrando de outra história. É uma história mesmo, é uma história só ilustrativa. Ela não é real, mas é só uma história ilustrativa. Diz que uma mulher, ela aceitou Jesus e começou a seguir Jesus, e na hora final da caminhada, o marido falou assim: olha, ou você vai com Jesus, ou você fica comigo. E agora o marido disse: querido, eu te amo, mas Jesus está em primeiro lugar. Como eu resumi muita história, outro dia eu vou contar para vocês. Mas imagine uma pessoa da tua família, da minha família, falar assim: ó, ou Jesus ou eu. Para você escolher Jesus, você tem que amar Jesus mesmo. Porque o parente é que nem irmã cristiana, assim, ó. Você vai ver o parente, você vai ouvir o parente. Jesus não, você só serve pela fé. Jesus você não vê, você só serve pela fé. E aí presta atenção. Lembra que eu li em Mateus, ou seja, em Lucas, sobre o nascimento de Jesus? Abra Isaías, por favor. Isaías 25. Amém? Um dia, quando o Senhor Jesus voltar, algumas coisas irão acontecer. Isaías capítulo 25. E uma das coisas que ele vai fazer é isso. Os irmãos acharam? Ó, versículo 8: aniquilará a morte para sempre, e assim julgará o Senhor Deus as águias de todos os rostos, e tirará a vergonha de todo o seu povo. O Senhor o disse. O que ele vai fazer? Ele vai aniquilar a morte, e não vai haver mais choro. Um dia ele vai fazer isso. E quando ele for fazer isso, olha o versículo 9: naquele dia se dirá: certamente este é o nosso Deus, nele confiamos, e ele nos salvou. Este é o Senhor, nele confiamos, na tua salvação exultemos e nos alegremos. Ou seja, naquele dia, irmãos, quando Jesus voltar, aquilo está lá no Éden, lá no texto do Éden, em Gênesis 3,15. Quando Jesus voltar, vai se concretizar o final, foi princípio e fim. O fim que me espera, o fim que espera você, é a salvação eterna em Cristo Jesus, teu Senhor. Mas enquanto tivermos a caminhada aqui, o começo é uma coisa, o meio é outra, mas no final você pode ter certeza, a vitória é certa. A vitória é certa. Só que é necessário o que, irmãos? Presta atenção nisso, por favor. A escolha tem que ser hoje. A escolha tem que ser hoje. E sabe o que a escolha que você tem que fazer? É a quem você vai servir. Josué chamou o povo de Israel e diz: ó, ou vocês vão servir a Deus, ou vão servir o Deus dos vossos pais. Em outras palavras, ou eu vou servir a Deus, ou eu vou seguir o exemplo de meus antepassados. Essa é a moral da história. Ou você vai servir a Deus, ou você vai seguir o exemplo de outras pessoas. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo
o exemplo de outras pessoas. Eu não tenho outra opção. O meu caminho é Cristo. O seu caminho é Cristo. O nosso caminho é Cristo. Amém, irmãos? Só que isso é só no final que vai se concretizar. Só no final. Sabe aquele dia que você espera o pagamento? Como é bom receber o pagamento, irmão? Que você faz tanta coisa quando você recebe pagamento. É bom quando você recebe pagamento. Quem não recebe tem dureza, a dificuldade é muito grande. Mas como é bom. Eu trabalhei 21 anos numa única empresa. Como é bom o dia que o dinheiro estava na conta. Hoje não é diferente, apesar de você merecer bem nada. Como é bom receber pagamento. Então presta atenção. O último texto que a gente vai ler hoje. Qual vai ser o fim daqueles que vivem a verdadeira fé? Qual vai ser o fim daqueles que vivem a verdadeira fé? Abra Pedro, em nome de Jesus. Primeira carta, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Amém? Podemos ler alguns versículos? Vamos lá, irmãos. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável, que jamais perecerá ou perderá seu valor, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar quando? No último tempo. 6. Nisso vos exultai, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Uma delas é a guerra no meio da família. O texto continua. 7. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 8. Embora não tendes visto o amais, embora não o vedes agora, neles, credes nele e exultai com grande e inefável, com alegria inefável e cheio de glória. Ao 9. Recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual vai ser o fim daqueles que vivem a verdadeira fé? A salvação. Pode ter tristeza no caminho? Pode. Mas uma coisa é certa: a salvação me espera. A salvação te espera. Amém, igreja? Vamos ficar em pé.